Então, em 42 quilos eu vou ter X. Fiz as continhas, lógico que estava em 42 kg, eu passei para grama, é só no lugar de quilo botar 10 a terceira, ok? Então, voltando aí a questão rapidinho, ó, a solução, ó, aí na telinha. Em 18 gramas, na telinha aí, Jonathan, em 18 gramas de água, que é o peso molecular da água, eu tenho 6 vezes 10 a 23. Então, em 42 quilos, eu vou ter quantas moléculas? X. Aí faz as continhas e encontra o número de moléculas que existe no corpo do ser humano. 1,4 vezes 10 a 27 moléculas. Ok? Vai para cá, vestibulando. Então, nós vamos para uma próxima questão. Vocês tiveram aqui nesse domingo, hoje à noite, aqui, aula com o professor Jonaldo, matemática, está tendo aula comigo o professor Luiz Carlos, de Química, né? Lembrando que nós temos o apoio cultural da Câmara de Vereadores, aqui da cidade do Natal, e do Complexo Educacional Contemporâneo do nosso amigo professor Toninho. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Acompanhe aí na telinha. Uma das reações que ocorre na produção de ferro, a partir da hematita, aí deu Fe2O3, pode ser representada pela equação. Aí deu a equação. Hematita, Fe2O3, né? Deu aqui o monóxido de carbono, formando ferro e gás carbono. A porcentagem em massa de ferro na hematita, considerando-a pura, é. Então, ele quer saber, nesse composto aqui, Fe2O3, qual é a porcentagem em massa de ferro? Ele quer saber quantos por cento aqui dessa massa é devido ao elemento do ferro. Então, vamos ler de novo. Uma das reações que ocorre na produção de ferro, a partir da hematita, aí deu Fe2O3, né? O óxido férrico, pode ser representada pela equação. Aí deu aqui a equação. A porcentagem em massa de ferro na hematita é... Vestibulando, para cá, para cá, para cá. Nós fizemos até uma questão aqui na aula passada, você pode aí olhar no nosso blog, sobre química descritiva, que a gente viu que o ferro, o alumínio, esse ferro, alumínio que a gente encontra na indústria, no dia a dia, ele não é encontrado direto na natureza. Então, eu não encontro aquela cobertura de alumínio, de poste, eu não encontro aquele alumínio na natureza. Lógico, ninguém nunca achou aquilo no morro, andando por aí, em qualquer região. Então, você encontra, na verdade, o ferro, o alumínio, você encontra ele formando minério, como aí a hematita. O ferro, uma grande parte do ferro é extraído desse minério, desse óxido férrico, que se chama hematita, que é o Fe2O3. Então, você vai pegar um composto químico e você vai... quem já estudou e viu aqui em aulas passadas, e nós vamos relembrar aqui para frente, que o Fe2O3, o composto, eu não encontro o ferro puro, mas ele sofre o que a gente chama de eletrólise. A indústria, o que é a eletrólise? Ele vai pegar esse composto, Fe2O3, o óxido férrico, e vai separar o ferro, tá certo? E vai obter o metal. Aí é um processo chamado de eletrólise que ocorre aí na indústria e você obtém o ferro. Como o alumínio também está lá formando um composto e você sofre a eletrólise, separando o alumínio, e aí você obtém o alumínio puro. É uma questão muito boa e daqui para o vestibular nós vamos relembrar algumas questões de eletrólise que é bem interessante para o vestibular. Então lembre-se, se cair alguma questão teórica dizendo que encontrou toneladas de ferro numa determinada região geográfica, ou que encontrou uma tonelada, uma quantidade enorme de alumínio pronto na natureza, isso não existe. Uma jazita de ferro, de alumínio, isso não existe. Ele está sempre formando um composto e aí você leva para uma indústria que passa, pode ser através da corrente elétrica, nós vamos relembrar aqui a eletrólise, e separa essas substâncias e obtém assim um metal. Então não encontro o ferro, não encontro o alumínio direto na natureza. Mas essa questão de cálculo é interessante, sempre vem uma questãozinha dessas de cálculo, é importante que a gente domine. Num composto como o Fe2O3, ele perguntou qual a massa de ferro existente. Então, eu vou reler a questão e em seguida eu vou para a solução. Vamos lá. Ó. Na telinha aí, por favor. Uma das reações que ocorre na produção de ferro a partir do óxido pode ser representada pela equação. Aí deu a equação obtendo assim o ferro aqui. A porcentagem em massa de ferro na hematita então ele quer saber na hematita, no óxido, certo? Lembre-se que o ferro da indústria vem muito a partir da hematita, é bom que você tenha esse conhecimento. Então ele quer saber isso, ó. Qual a porcentagem em massa de ferro nesse composto? Então sempre vem no vestibular isso. Presta atenção, vestibulando. Assista novamente essa aula, depois pergunte em sala de aula, mas não deixe de saber
responder essa questão. Qual a porcentagem de ferro num composto? Então, se ele der um composto e pedir a porcentagem de ferro, olha como é que faz aí na solução. Aí você vai ver, ó, na hematita Fe2O3, eu tenho quantas gramas de ferro? Aí você sabe que o ferro vai na tabela, vale 56, o O vale 16, você vai multiplicar o 56 do ferro vezes 2, porque aqui tem 2 ferros, 2 átomos de ferro, vai multiplicar o 16 do oxigênio vezes 3, porque eu tenho 3 átomos de oxigênio, e vai ver que o peso molecular, a massa molecular desse composto químico é 160 gramas. Aí ele quer saber qual a porcentagem de ferro que eu vou obter. Ora, nós sabemos o quê? Que 160, se eu tiver 160 gramas no minério, né, ele está dizendo que a hematita é pura, né? Depois nós vamos fazer questão com impureza. Então eu sei que forma 2 mols de ferro. O ferro na tabela vale 56, né? Vezes 2 vai dar 112. Então eu sei o quê? Que 160 gramas desse composto corresponde a 100%. Lógico, é o todo que eu tenho. Fe2O3 dá 160 gramas, corresponde a 100%. Então, 2 mols de ferro, 2 vezes 56 dá 112, vai ser X. Então é só fazer essa continha e você vai ver que existe 70%, ok? Então, a questão aqui, vestibulando, é só fazer. Pelo peso molecular, eu tenho 100%. Forma-se aqui os 2 mols de ferro, 112 gramas, eu vou ter P, né? Então, voltando à questão, ó, a porcentagem de massa de ferro na hematita, considerando a pura, considerando ela pura, eu posso fazer direto a relação. Em 160 gramas existe 100 gramas. Em 2 átomos de ferro, que daria aqui 112 gramas, eu vou ter P. Faço essas continhas e vou achar que existe 70%. Vestibulando, para cá. Então, fizemos rapidinho esses cálculos, você pode olhar no blog, pode pegar essa questão lá no blog também, tem ela, a solução. Quem tiver dúvida, pergunta para o professor, pergunta ao colega, mas não esqueça de matar essa questãozinha aí, ok? Vamos para a próxima questão.